É isso mesmo. Não contrate a cobertura de empregador na apólice empresarial, né? Na apólice patrimonial. Calma, calma. Eu já vou te explicar o porquê. Mas antes de te explicar o porquê de que você deve contratar uma apólice específica, por que a apólice patrimonial, né, o do seguro empresarial não é suficiente para proteger o seu segurado desse risco, se inscreva no canal e clique no sino para ativar as notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber a informação e se for do seu interesse, você assiste. Lembrando que aqui eu só falo sobre casos de seguro, do exemplo, explico cobertura, exclusão, uso caso real, enfim. Para você ficar expert em seguro de responsabilidade, me segue no canal e assista os vídeos. Então vamos lá. Existem duas formas de você contratar uma proteção de RC dentro do seguro. O que é mais comum de acontecer, infelizmente. As pessoas contratarem uma apólice patrimonial, então no caso de uma empresa, um seguro empresarial, e dentro desse seguro, o corretor contrata uma cobertura acessória, né, uma extensão ali de cobertura para o RC, para reclamações de terceiros. Porque o objetivo do seguro patrimonial é proteger o segurado, né, o patrimônio do próprio segurado, ali de incêndio, raio, explosão, dano elétrico, enfim, aí pode ter várias outras coberturas, mas são todas coberturas ali para risco dele próprio, né, de prejuízos que ele vai sofrer. E existe o risco dele causar danos a terceiros, né? Alguém se machucar dentro do estabelecimento dele, mesmo no incêndio um cliente morrer, um empregado morrer, o empregado ter um acidente de trabalho também e ter uma invalidez permanente ou vir a falecer. Então existe esse risco também de causar danos a terceiros. E aí você pode contratar essa cobertura dentro do seguro patrimonial, né? Com uma cobertura acessória, ou então você pode contratar uma apólice específica de responsabilidade civil geral, e aí tem várias cláusulas, né? RC Operações, RC Empregador, RC Prestação de Serviços Locais de Terceiros, RC Obras, enfim. Mas o nome do seguro é RC Geral. E por que o título desse vídeo é Não contrate RC Empregador na sua apólice empresarial, né? No seu seguro patrimonial e empresarial? Porque essa cobertura dentro do patrimonial, ela é muito limitada. Além dela ter uma série de exclusões, restrições, limitações e afins, o limite a ser contratado também é limitado, né? Com perdão do trocadilho, né? Ele também é muito baixo, né? Algumas seguradoras colocam 20% do LMI, então se você contratou 1 milhão, você vai ter só 200 mil reais de cobertura. E na Justiça do Trabalho, esse é um limite muito pequeno, que não dá para nada. Eu falo que no Brasil as pessoas têm muito medo, né, de ação judicial, a indústria do dano moral e tal. No Brasil, não existe essa indústria do dano moral, essa indústria jurídica como existe nos Estados Unidos, né, que a gente vê em filme e realmente acontece na vida real, né? Lá os advogados colocam outdoor na rua fazendo propaganda, se machucou, me procure, né, e etc. No caso do Brasil, não é bem assim, tá? O judiciário, ele é bem enérgico, vamos chamar assim, né? Ele é bem sério e cauteloso para que não se transforme numa indústria. Então, você não vai ver uma pessoa receber uma indenização de 10 milhões de danos morais. Mas, porém, no entanto, todavia, na Justiça do Trabalho é um pouco diferente. Não chega aos padrões americanos de condenação, mas ela tem valores bem maiores do que a justiça comum, né? Então, se uma pessoa, fazendo uma comparação, tem um incêndio dentro de um supermercado, morre um cliente e um funcionário. Esse cliente, a ação judicial vai ser na justiça comum, no caso da família do cliente, e no caso da família do empregado, essa ação judicial vai ser na Justiça do Trabalho, tá? Então, são perfis diferentes, tá? Né? Os juízes são outros, enfim, a forma de pensar é um pouco diferente, os valores de condenação também são bem diferentes. Então, muito provavelmente, a família desse cliente vai receber uma indenização menor do que a família do empregado. Tabata, mas ele é empregado e tal, não sei o quê. Não, quando alguém morre, é claro que a vida não tem valor, nenhum dinheiro vai substituir aquela pessoa, mas existe sim um cálculo, né? Existe uma base de dano moral
e existe uma base de quanto aquela pessoa contribuía para o sustento da família, então quanto ela ganhava. Aí você faz um cálculo de pensionamento e etc, e mais os danos morais. E é justamente aí nos danos morais que tem uma diferença bem relevante na Justiça do Trabalho e na Justiça Comum. A Justiça do Trabalho costuma aplicar danos morais maiores, tá? Então, por isso que é muito importante que você tenha uma cobertura para o seu cliente de, no mínimo, R$1 milhão no RC empregador. Ah, mas a empresa é simples, a maioria dos funcionários ganha um salário mínimo, fica no interior de algum estado, não interessa. Mesmo que o funcionário ganhe um salário mínimo, pode ser que se aconteça um acidente e ele venha a falecer, a empresa seja condenada a mais de R$1 milhão. E principalmente por ser uma empresa simples, pequena, que ela precisa ter uma boa proteção, né? Porque isso pode fazer com que a empresa venha à falência, né? Não tem dinheiro para indenizar, vai penhorar tudo dela, enfim. E aí pode até acabar com a atividade empresarial. Então, se é uma empresa que tem menos condições aí, que ela precisa mesmo contar com o seguro, né? Todas precisam ter, mas para outras, para algumas, o seguro é vital ali para a continuidade da operação da empresa. Então, não contrate a cobertura de empregador dentro da pólice de empresarial, né? Dentro da pólice patrimonial. Contrate um seguro específico e você vai se surpreender com o prêmio. Gente, é muito baixo. Mesmo cobrindo R$1 milhão, pelo menos, você vai ver que o prêmio é muito, muito, muito baixo. Então, não tem isso de, mas vai encarecer muito, né? Ter tudo isso de seguro, de apólice. Na hora que você for apresentar a renovação ou for fazer um seguro novo, né, do empresarial para o seu cliente, já leve junto também a cotação do RC com a cobertura de empregador. Aí você já aproveita e contrata danos morais, contrata lucros cessantes, enfim, lá no Venda Seguro tem até a aula completa de quais são as coberturas mínimas que devem ser contratadas num seguro de RC geral, né? Então já aproveita e contrate tudo isso, porque você vai ver que a taxa é bem pequena. Então, para R$1 milhão, aí você vai pagar R$5 mil, R$3 mil de prêmio, depende muito do tipo de risco, né? Mas realmente a taxa é muito pequena, então não tem desculpa para não ter a proteção. Mostre o risco para o seu cliente e apresente já ali junto com o patrimonial também o RC, porque isso vai fazer toda a diferença na hora que ele mais precisar, que é no momento que ele tiver um sinistro. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, né? Curta esse vídeo, porque a YouTube manda para mais pessoas. Obrigada!